A presença da mole rochosa e das pedras, com uns escassos 30 ou 40 centímetros de altura, que ocupavam aquele extremo do jardim, explicavam por que motivo Simão não pudera aproveitar a extrema norte para o cultivo do olival. À direita da caverna, e quase unido à rocha, crescia uma árvore corpulenta. Ao levantar os olhos, o insólito som de castanholas ficou explicado. Tratava-se de uma canafístula. Aquele belíssimo exemplar, muito parecido com uma nogueira, estava sendo agitado incessantemente pelo vento, e os seus longos frutos, ao chocarem entre si, provocavam o som penetrante de castanholas. Entre a árvore e o pequeno muro de pedra encostado naquele ponto à parede oriental da caverna, descobri uma pequena plantação de gálbano e tragacanto, ambos de reconhecidas virtudes medicinais. A gruta, praticamente mergulhada no escuro, tinha uns 20 metros de profundidade por 10 de largura. O teto, muito baixo nos primeiros metros da entrada, era mais alto no interior. As paredes tinham sido caiadas. Na parede oriental apareciam dois prolongamentos ou grutas menores. Numa delas havia uma prensa de madeira, destinada, sem dúvida, à trituração da azeitona, a julgar pelo cheiro e pelos restos de azeite que, meio seco, ainda impregnavam o interior da rudimentar máquina. Uma comprida viga, que fazia às vezes de braço da prensa, encravava-se numa pequena cavidade situada a pouco mais de 1 metro, na parede meridional da gruta. Ao fundo, no lado norte, em cima de uma esteira, estavam vários sacos. 2 continha trigo e os 3 restantes figos secos, legumes de diferentes tipos, cebolas, palhos, etc. Soube depois que se tratava dos abastecimentos que Filipe comprara na manhã do dia anterior, e constituía a dieta básica dos homens do acampamento. Inspecionei também a parte exterior da gruta, verificando como, pelo seu lado norte, no extremo oposto ao da entrada, fora aberto um pequeno canal que descia até uma espécie de pia de depuração. Simão escavara o cimo da enorme rocha, aproveitando assim as águas da chuva, que desceriam pela conduta até a pia. Dali, uma vez filtrada, a água era acumulada numa concavidade inferior, feita também na rocha. Uma vez satisfeita a minha curiosidade, regressei ao acampamento, indo desta vez pelo muro ocidental. Ao chegar à entrada do jardim, algumas das mulheres do grupo de Jesus afamavam-se já em volta de uma pequena fogueira. Enquanto 2 moíam o trigo, preparando a farinha, outras traziam água, enchendo vários vasos. À direita da cancela e unida ao muro, encontrava-se a grande cuba de pedra que eu tinha visto na noite anterior. Tratava-se de um velho moinho de azeite de aproximadamente 4 metros de diâmetro, perfeitamente circular e com um parapeito de cerca de 1 metro de altura. Estava vazia. Um pesado tronco, totalmente enegrecido e cravado, numa das extremidades, num nicho aberto no muro de pedra, apoiava-se no centro geométrico da cuba. Aquela viga fora munida de grandes lajes circulares e lisas, presas à segunda extremidade por meio de grossas cordas, que as atravessavam por orifícios centrais. Pelo que pude deduzir, quando o tanque se enchia de azeitonas, aquele enorme peso da ponta do madeiro devia atuar como prensa, esmagando o fruto. No fundo da cuba amontoavam-se também grandes carrinhos de esparto, usados, possivelmente, no transporte da azeitona. Estava ainda inspecionando a cuba quando, pelas 7, vi aparecer na clareira Jesus de Nazaré. Era o primeiro a sair da tenda destinada aos homens. Fiquei quieto. O gigante, que se desembaraçara do manto, estava descalço. Deu uns passos até a fogueira e, depois de saudar as mulheres, aproximou as palmas das mãos ao fogo, procurando aquecê-las. Depois, erguendo o rosto para o azul do céu, fechou os olhos, fazendo uma profunda inspiração. A sua pele bronzeada iluminou-se com o afago daqueles fracos raios solares. Uma das mulheres arrancou o mestre daqueles agradáveis momentos, indicando-lhe que tinha pronto o vaso de barro com a água para as suas lavagens. Jesus correspondeu à discípula com um sorriso e, com toda a naturalidade, arrancou a sua túnica branca pela larga gola, despindo-a pela cabeça. Por baixo, o rabi cobria as nádegas e o baixo ventre como uma espécie de tanga, também branca.
A tanga consistia numa simples faixa de pano, possivelmente de algodão, de uns 30 centímetros de largura e cozida numa das pontas a um cordão que era atado em volta da cintura. Esta parte, a que estava cozida ao delgado cinto, tapando as nádegas, passava depois entre as pernas para terminar em 2 cordões mais curtos, cada um deles preso a uma ponta do pano. Esta última franja era atada ao cordão da cintura, tapando, assim, os órgãos genitais e parte do ventre de Jesus. Uma vez nu, o galileu ajoelhou-se junto da ampla vasilha. Meteu as mãos na água e começou a banhar o rosto, o peito, axilas e braços. Em questão de segundos, aquele corpo musculoso, sem um grama de gordura, ficou coberto pela água. A seguir, o gigante lançou mão de uma pastilha quadrangular cor de osso e começou a esfregar-se com energia. Não tardou a aparecer uma fraca espuma branca. Quando o mestre considerou que estava suficientemente ensaboado, de novo se inclinou para o vaso, a fim de se enxaguar. Minutos depois, o galileu levantava-se e a mesma mulher que lhe preparara a água entregava-lhe um lenço muito semelhante ao que eu vira em casa de Lázaro e com que Marta me enxugara as mãos e os pés. Jesus pegou naquela espécie de toalha e foi secando o corpo. Ao terminar, lançou a cabeça para trás sacudindo o cabelo. Mas, antes de vestir novamente a túnica, o rabi estendeu as mãos. E a mulher verteu-lhe nas palmas umas gotas de um líquido oleoso. Tal como era hábito naquela época, o nazareno aplicou a essência nas axilas, pescoço, torso e cabelo, vestindo-se a seguir. Por fim, arregaçando a túnica, entrou no vaso para lavar os pés. Enquanto Jesus calçava as sandálias com tiras de couro, Filipe, André e outros discípulos começaram a sair da tenda. Naquele instante, vi aparecer no acampamento o pequeno João Marcos, trazendo uma cesta. Sem dizer palavra, entregou-a a uma das mulheres, sentando-se depois junto da fogueira. Os seus olhos não perderam Jesus de vista. Alguns dos apóstolos imitaram o mestre, depois de lavarem-se, ocuparam também um lugar em redor das chamas, dispostos a quebrar o jejum. As mulheres começaram a distribuir leite quente. Uma delas retirou o pano que tapava o cesto de João Marcos e, com vivos sinais de alegria, mostrou aos discípulos 2 pães enormes. Filipe tomou-os a seu cargo e, depois de os cortar em fatias, repartiu-as. Eu aproveitei aqueles momentos para me aproximar do vaso onde o Senhor e os seus homens tinham se lavado e examinei a pastilha quadrangular de sabão. Ao cheirar, notei imediatamente um agradabilíssimo perfume de alecrim. Uma das mulheres, ao ver-me tão absorto no sabão, encaminhou-se até onde eu estava e, soltando uma gargalhada, avisou-me. Jazão, isso não se come. A boa mulher não viu inconveniente em me dar todos os pormenores quanto à maneira de confeccionar aquele sabão. Quando não tinham sebo, usavam tutano de vaca. Uma vez derretido em água quente misturavam-no com azeite, juntando-lhe essência de alecrim, como neste caso, ou diferentes perfumes, tais como tomilho, flor de laranjeira ou sumo de limões. Depois, tudo era questão de verter o líquido em rudimentares moldes de madeira ou de ferro e esperar. Quando o grupo tinha tempo e dinheiro, as mulheres preferiam perfumar o sabão com láudano. Alguns pastores dedicavam-se à sua venda. Pelo que parecia, conseguiam obtê-lo com bastante facilidade. Bastava que tivessem paciência para pentear as barbas das cabras que pastavam nos estevais. A resina em questão impregnava as mechas de pelo dos animais e os pastores apenas tinham de retirá-la. Atento às explicações da mulher, não percebi que alguém se encontrava atrás de mim. Ao voltar-me, tive nova surpresa. Era Jesus. Aquele líquido oleoso, segundo me explicou uma das discípulas, era fabricado em Jerusalém, partindo, precisamente, daquela substância parda avermelhada que eu tinha visto estudar das oliveiras. Papai Noel confirmaria que a referida matéria, denominada goma laca, é formada por uma substância branca e cristalina que é conhecida pelo nome de olivila. N. Do M trazia uma fumegante malga de leite na mão esquerda e uma fatia de pão na direita. Ao ver a minha cara de espanto, sorriu maliciosamente, dando-me uma nova piscadela e convidando-me a aceitar a refeição.
Ao receber o pão e o recipiente, os meus dedos roçaram pela sua pele e notei, alarmado, como o meu coração multiplicava as pulsações. Como era difícil conservar a objetividade perante aquele extraordinário exemplar humano. Não o podia entender muito bem. Por que estavam os discípulos de Jesus de Nazaré tão silenciosos? Aquele pequeno almoço foi tenso. Ninguém parecia disposto a abrir a boca. Certamente, os acontecimentos dos últimos dias e, principalmente, o fantasma do decreto do Sinédrio contra a pessoa do Mestre, pairavam sobre os corações daqueles homens. No entanto, era impressionante que fosse um nazareno o menos atormentado do grupo. As espadas continuavam no cinto de alguns dos 12 e naquela noite, como na anterior, se estabeleceria o rotineiro serviço de guarda às portas do acampamento. Judas Iscariotes foi o último a sair da tenda. Pelos olhos avermelhados e pelo rosto macilento tive a impressão de que não dormira grande coisa. Recebeu a sua ração e, como os companheiros, permaneceu sentado, como que distraído. O mestre, por fim, rompeu o silêncio, dizendo: Hoje, quero que descanseis. Gastai este tempo a meditar sobre tudo o que aconteceu desde que viemos a Jerusalém. Refleti sobre o que está prestes a acontecer. A decisão de Jesus surpreendeu um pouco os que ali estavam. Todos acreditavam que o Rabi entraria novamente no templo para se dirigir ao povo. No entanto, o Galileu, que se pusera de pé, confirmou a decisão, dando a saber ao chefe do grupo que pensava em retirar-se durante todo o dia e que, a pretexto algum, deveriam transpor as portas da cidade santa. André fez um movimento afirmativo de cabeça e Jesus retirou-se para o interior da tenda.